neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Mas ele respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça. E dá-me tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor.
E chegando-se os fariseus, os saduceus, para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Ouvintes, estas escrituras se encontram em São Mateus capítulo 16, a partir do verso 1 até o versículo 3 nós temos lido. Que o Senhor Jesus Cristo acrescente suas graciosas bênçãos a todos nós enquanto discorremos, meditamos sobre estas Escrituras. Comecemos por aqui, com uma pergunta: quem estava tentando a Jesus Cristo? Pagãos, criminosos, jogadores, viciados, adúlteros? Não. Era uma classe de gente muito fina, muito religiosa. Era o clérigo, eram líderes religiosos. Agora, estas escrituras que acabamos de citar mostram que Jesus estava repreendendo o clérigo, aqueles líderes religiosos, por não serem capazes de discernir o tempo e o sinal do tempo. Então aqui está um bom assunto para nós: o tempo da unidade e o sinal. Veja só, quem estava repreendendo fariseus e saduceus? O Nazareno, o Galileu, um homem que não tinha nenhuma procedência legítima para eles, não tinha nem currículo a ser apresentado, senão até um nascimento muito duvidoso. É que estava repreendendo a homens irrepreensíveis. Quem ousaria repreender aquele clérigo, aqueles líderes? Ouvintes, ser capaz de discernir o sinal do tempo em que estamos vivendo é o mais importante, é o que se mais necessita, porquanto ninguém pode fazê-lo sem que tenha o Espírito Santo de Deus. Discernir o tempo e o sinal do tempo em que estamos vivendo. Houve um sinal do tempo de Noé. Houve o tempo de Noé e um sinal para o tempo de Noé. Isto é certo? Agora, cabe uma pergunta: quantos perceberam? Quantos reconheceram aquele tempo e o sinal daquele tempo? A civilização, os homens, as mulheres, infelizmente vamos fazer uma declaração muito dura nesse instante. Um cavalo com uma égua, um cachorro com uma cadela, um boi com uma vaca, um galo com uma galinha, discerniu o tempo e o sinal do tempo naquela hora, naquele dia de Noé, e entraram na arca. Os bichos, porcos, entraram na arca, mas os homens civilizados de então
não conheceram o sinal, o tempo e nem tampouco o sinal do tempo. Eu já li alguma coisa daquele grande cientista, Richter. Inclusive, existe aí a escala Richter, não é? E ele estava criticando o seu governo por ter gastado milhões e milhões de dólares para construir um aparelho que pudesse prever os terremotos, os sismos. Então aquele cientista diz que isso é perder dinheiro, é perder tempo, porque os terremotos, os sismos, só podem ser previstos pelos animais, pelo comportamento dos animais e das aves. O profeta desta era estava na Índia e ele assistiu lá um comportamento muito estranho dos passarinhos e do gado. Lá existem muitas muralhas de pedras e os passarinhos se abrigam e fazem ninhos naquelas brechas das pedras, daquelas muralhas. O gado, por sua vez, se abriga do sol castigante daquela região, à sombra daquelas muralhas. Mas qual foi o comportamento dos pássaros, dos passarinhos e do gado num determinado dia? Os passarinhos se arribaram, não ficaram entre as brechas das pedras. O gado foi para o meio do campo e se uniu, fez uma unidade. Isto porque estava conhecendo o tempo e o sinal do tempo. Sabe o que aconteceu? Logo em seguida veio um terremoto. Quem avisou para as vacas, para os bois, para os passarinhos que viria um terremoto? Bom, eles dizem, foi o instinto. Isaías disse com razão, ouvintes, vamos ver o que tem sido o homem, porque assim acabaria todo esse orgulho, essa petulância. Isaías disse, ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías, capítulo 1, versículo 2, versículo 3. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o homem não pode conhecer o seu Criador. O homem não pode obedecer, se não esperar de Deus, como se Deus fosse um escravo, a chuva num determinado tempo para lhe aumentar as riquezas, o sol na hora certa, e que Deus ajude em seus negócios, e mais nada. Mas conhecer o tempo e o sinal do tempo, isso é para quem o Espírito de Deus inspira. Veja só, Jesus falou que a sua vinda seria como um ladrão à noite. E justamente quando as pessoas estivessem inconscientes de sua vinda, trabalhando, vivendo, como se fossem viver perpetuamente aqui na terra, tentando salvar a terra por todos os meios, salvar a natureza através de palavras, não de ação, de todas as maneiras, mas ao mesmo tempo destruindo a terra. Se você vê o que a civilização fez no dia de Noé,
você verá o que a civilização está fazendo nesses dias. Se você conhecer o que a civilização fez no tempo de Noé, você conhecerá o que a civilização está fazendo nesse tempo. Se você lembrar, pelo menos através das escrituras e da história sagrada, o que a civilização e a religião fez no tempo de Jesus, você verá o que ela está fazendo agora, porque ela nunca mudou. Ela é sempre a mesma, ela tem o mesmo espírito. Agora vejam como os homens estariam tão inconscientes de sua vinda, como os antediluvianos estavam inconscientes do dilúvio que viria sobre a terra. Ora, eles estavam tão desprovidos de discernimento que a Virgem concebeu, deu à luz um filho, e eles com as escrituras nas mãos, e não viram o sinal se cumprindo ali. Porque um sinal foi dado, é que uma virgem conceberia. Mas quem podia crer que aquela moça tinha concebido como virgem? Não através de um namoro profano que pode acontecer isso, mas sim por obra e graça do Espírito Santo, para cumprir as escrituras que eles tinham em suas mãos. Foi justamente quando as pessoas estavam tão inconscientes que isto aconteceu. Eles estavam totalmente inconscientes do cumprimento das escrituras no seu determinado tempo, apesar de estar lendo nas sinagogas que a Virgem conceberia e daria à luz um filho. O mesmo está acontecendo, apesar de estarem pregando escatologia, a segunda vinda de Cristo, estão tão inconscientes que a posição e a atitude deles contra o sinal, as escrituras que se cumpriria nesse tempo, mostram, as atitudes deles mostram que eles estão totalmente inconscientes sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas vejam, onde poderia se abrigar alguém no dia de Noé? Somente na arca. Onde poderia alguém se abrigar do juízo? Nos dias em que o Filho de Deus se manifestou em carne? Somente em Jesus Cristo. Somente crendo. Onde podemos nos abrigar nesses dias em que o mundo está totalmente inconsciente da segunda vinda de Jesus? Lembremos-nos que lá havia algumas virgens prudentes que foram para encontrá-lo. Na verdade, foram mais algumas. 5 de um lado, 5 do outro lado. 5 representando virgens prudentes, 5 representando virgens nécias, imprudentes, loucas, representando gente que quer ser cristãos, mas nunca são cristãos, nunca se enchem do Espírito Santo. Mas vejam, elas tinham azeite em suas lâmpadas, aquelas prudentes, e estavam prontas. Elas estavam aguardando por aquele sinal. E é justamente para esta gente que está aguardando o sinal da segunda vinda de Cristo que nós estamos falando nesta hora. Estamos falando para milhares, para todo mundo. Mas somente aqueles que estão aguardando a segunda vinda de Cristo e o seu sinal podem receber isto como azeite, como provisão para esta grande preparação do século. O homem tem se preparado para tudo. O homem tem se preparado inclusive para a guerra. Com pretextos de fins pacíficos, tem se armado com a bomba atômica e demais coisas. E assim são todas as nações. As que podem, fazem.
As que não podem, não fazem porque não podem. Se pudessem, fariam o mesmo. Os homens que não procedem da maneira como os ricos procedem porque não podem. Se eles pudessem, eles procederiam da mesma maneira. E relativamente falando, todos estão em idêntica situação diante de Deus. Todos, os pobres e os ricos nos dias de Noé, conforme já afirmamos, bois, vacas, porcos, conheceram o sinal do dia, mas os homens não conheceram. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece sua manjedoura, mas o homem não conhece o sinal do tempo. A Bíblia promete para esta era em que estamos vivendo um profeta, mas quem pode encontrá-lo nas Escrituras? É aquele grande intérprete das Escrituras? É aquele grande sábio inquiridor do século? Aquele grande doutor em teologia? Não, nunca, jamais. Quem podia encontrar o Filho de Deus na manjedoura? Seriam eles? Não. Seriam poucos, 3 homenzinhos revelados apenas. Quem podia dizer que ali estava o Cristo, o Filho de Deus vivo? Seria Anás, Caifás? Não. Eles disseram que ali estava Belzebu, mas um pescador humilde disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aquele ladrão disse: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem mostrou para aquele ladrão que estava um rei ali? Rei derrotado, sangrando, cujos ossos podiam ser contados, numa hora tão terrível. Mas ele conheceu o sinal do tempo. Ele conheceu o rei. Ele conheceu o que os grandes homens não conheceram. E eu dou graças a Deus porque pessoas tão humildes e simples, nesse instante, podem agradecer juntas comigo, porque não temos conhecido grandes coisas desse século, mas temos conhecido a coisa maior de todos os tempos, o sinal de Deus para a sua segunda vinda. O Logos de Deus, a coluna de fogo, tem se manifestado novamente sobre o ministério de um profeta de Deus na terra, cuja mensagem vem cortando esses males que tem cegado os povos, cegado aqueles que buscam a Deus como virgens nécias, e tem nos trazido azeite, tem nos trazido a palavra da preparação, e tem nos feito fugir das muralhas, das brechas denominacionais, da sombra denominacional na qual nós nos abrigávamos antes. Mas porque os passarinhos e o gado, ambos saíram dali, todos eles, porque aquelas muralhas iam cair no terremoto, e elas têm caído no grande terremoto espiritual que tem havido na terra. A terra está sucumbindo espiritualmente falando. E quem se salvou desse grande abismo, da grande catástrofe que tem coberto a terra, a iniquidade, o pecado religioso, senão aquele que tem visto o sinal de Deus, manifestado através do ministério humilde e simples de um profeta de Deus? Oh Deus bendito, o que nós temos de pedir ao Senhor é com gratidão em nosso coração, pelo que o Senhor já tem nos dado, pela luz que temos visto neste caminho escuro que andamos. Ó Deus, abençoa todos os nossos ouvintes, que cada um possa ver o sinal do tempo, em tempo de se arrepender, de se converter, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
Sim, nossa igreja ali na CNF1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite. Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Sai de dentro de minha alma, cantam meninos e moços, e a teus anciãos cantam. Todos aqui já conhecem a expressão que eu canto. É a palavra aleluia que encanta os que vão pro céu. É a palavra aleluia que encanta os que vão pro céu. Que me critiquem, que me persigam, que digam de mim o que quiserem. Me chamem de nécio, fanático, louco, que o meu cálice transborda. Suportarei tudo isto, e até que meu corpo torturem, porém não suportarei que proíbam que eu diga aleluia. Porém não suportarei que
proíbam que eu diga aleluia. Quando em tristezas na vida, no meio de tanta amargura, saia de dentro de minha alma com força um aleluia. A tristeza se desfaz toda a amargura, porque é como um mel de doçura, o aleluia. Porque é como um mel de doçura, o aleluia. Que me critiquem, que me persigam, que digam de mim o que quiserem, me chamem de nécio, fanático, louco, que o meu cálice transborda, suportarei tudo isto, e até que meu corpo torturem, porém não suportarei que proíbam que eu diga aleluia. Porém não suportarei que proíbam que eu diga aleluia. Enquanto uns não percebiam o sinal de Deus no seu devido tempo, outros tinham a graça de não deixá-lo passar por cima, despercebidos. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Filipe estava fazendo uma obra um tanto extraordinária pelo Espírito Santo, porquanto ele não queria para si mesmo, com egoísmo, não é? Aquilo que ele tinha visto, mas ele queria notificar aquilo, anunciar aquele sinal para outros. Naturalmente ele não fez uma grande campanha, mas ele foi dirigido pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro evangelista, é o verdadeiro evangelismo. Ele não fez um derramamento de panfletos, de faixas e demais coisas, mas ele foi dirigido pelo Espírito Santo naquele evangelismo. Amados, o assunto que nos prende nesse instante é justamente este: é que homens que deveriam apontar o Messias para o povo não fizeram. Pela lógica, deveriam ser os sacerdotes, porquanto eles estavam na frente do povo, espiritualmente falando. Então, não podia ser outros
que viessem a fazer aquilo, apontar o Messias e mostrá-lo ao povo, mas sim os sacerdotes. Mas eles não o fizeram. Eles estavam tão estabelecidos na letra, no que eles liam acerca do Messias, e em toda a tradição, e entrando no templo todos os dias. E aquele templo apontava justamente para Jesus Cristo. Se um homem cuspisse naquele templo, ele seria morto, apedrejado. Se um homem blasfemasse daquele templo, dissesse pelo menos que o templo era feio, ele seria morto, seria apedrejado. Era uma blasfêmia. Eles matariam no cumprimento da lei. No entanto, o templo foi cuspido por eles, a mandato deles. O templo foi esbofeteado, foi destruído por eles próprios, cumprindo justamente o que Jesus houvera dito para eles: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Lá estavam eles, conforme já aprendemos, tão santos como eram. Por isso ninguém podia matar a Jesus, a não ser eles, que eram cumpridores da lei. O Estado, o governador, o rei, nenhum deles teria crucificado a Cristo, mas sim os cumpridores da lei. No caso, os evangélicos do dia. Aqueles que tinham as Escrituras, tinham rabinos, teólogos profundos, é que deveriam matar a Jesus, crucificá-lo. Eles tinham em si que eles podiam subir diretamente à casa do Senhor. Eles podiam alegar que todos os hebreus sabiam que eles eram uma raça escolhida. E eles podiam dizer: o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Vocês querem ver? Vamos ali no templo e vocês verão que ali surge um fogo estranho. Esse Deus ainda acende o fogo no altar. Ele está conosco. Não é o que eles fazem quando o sinal de Deus se manifesta, a mensagem do dia vem. Eles dizem: não, Jesus está curando no nosso meio. Ele está fazendo maravilhas no nosso meio. Nós estamos falando línguas e nós estamos prosperando muito. O nosso patrimônio está aumentando e o nosso conceito em relação ao mundo, à sociedade, tem aumentado a cada dia, porque nós temos feito muitas obras sociais. Eles não estão fazendo questão de cair na graça de Deus, mas sim na graça do mundo. E por isso se tornam inimigos de Deus e amigos do mundo, porque eles procuram servir ao mundo, socialmente falando, cuidando de estar fazendo um serviço para Deus. E em qualquer época que um homem levantasse mostrando estas coisas, eles o teriam como inimigo e, se possível, tapariam a sua boca. Mas aqui está, eles vinham de uma experiência tremenda no passado e tinham experiência no presente também. Mas qual foi a experiência que eles experimentaram, que eles chamaram sobre si para o futuro? Caia sobre nós o seu sangue, sobre as nossas cabeças e também sobre os nossos filhos. Veja só a experiência que o mundo religioso de hoje está
atraindo para si, ao rejeitado sinal de Deus, a mensagem que não vem combatendo as pessoas, não nos tenham como inimigos, não estamos atacando a quem quer que seja, mas eles estão tão arraigados aos seus sistemas, às suas tradições, que se sentem atacados horrivelmente, terrivelmente, quando esses sistemas são atacados pela palavra de Deus. Por que não se tornam amigos da mensagem? Que crime cometeu ele? Por que se tornam amigos de Barabás? Por que se tornam amigos de Roma? Por que se tornam amigos e dão as mãos à idolatria, ao mundo? Não foi isso que eles fizeram? Caifás naturalmente ficou surpreso. Na verdade, esses homens não matam, esses homens nunca roubaram, esses sacerdotes têm vida impecável. Mas escolheram um ladrão, preferiram um homicida. E a Bíblia diz que não somente aqueles que fazem, mas que consentem. Não é diferente do que está acontecendo. O que está acontecendo não é diferente daquilo. E nós precisamos ver como aconteceu, o que aconteceu, para sabermos o que está acontecendo e como está acontecendo. Não é diferente. Mas também, notem, não será diferente. O juízo, a experiência que eles estão chamando sobre si. Não querem ter uma experiência com Deus. Não querem sofrer, não querem ser expulsos da sinagoga, como os pais daquele homem que tinha sido cego tanto tempo, desde seu nascimento. Eles não querem ser expulsos da sinagoga, não querem ter uma experiência agora, não querem provar um pouco do cálice de Cristo, porque estão tomando do cálice da grande prostituta, Apocalipse 17. Isto é certo. Lá estava o construtor do templo. Lá estava o próprio templo. É preciso parar um pouquinho, trazer o raciocínio, a consciência para isso nesse instante. É necessário que haja, nesse instante, uma admissão íntima de que o que nós estamos ouvindo nesse instante não é simplesmente uma chocarrice, um misticismo, qualquer outra coisa inventada por um homem. Mas o que nós estamos ouvindo agora é de um pleno raciocínio cristão. É pelo Espírito Santo. Natanael perguntou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Pode vir alguma coisa dessa fonte? Pode surgir alguma mensagem verdadeira através de leigos? Quem tinha a verdadeira mensagem naquele dia eram os leigos. Quem apontou Jesus Cristo como Filho de Deus vivo foi um leigo. Quem levou o povo a se compungir em seus corações foram leigos. Quem batizou o povo em nome de Jesus Cristo foram leigos. A ponte que nos trouxe esse evangelho foi uma ponte sem sublimidade de sabedoria humana. 1 Coríntios 2. Lá estava o templo. Lá estava o construtor do templo, na forma de um dos mais baixos carpinteiros galileus. E eles não tiveram outra coisa a fazer. Eles tinham uma opção: Barabás, o homicida, o ladrão, ou então o templo, ou então Jesus. O que tinha feito Barabás? Matado, roubado, assaltado. E o que tinha feito Jesus?
Diz a história que Maria Madalena saiu batendo os peitos, gritando: o que fez ele? O que fez ele? Com aquilo dizendo: eu era uma perdida, ele me salvou. Eu vi somente as suas mãos sendo estendidas somente para curar, fazer o bem, mas é porque feriu a tradição. Se ele não tivesse mexido conosco, se essa mensagem não mexesse conosco, com nossas mulheres, com as nossas maneiras, ninguém estaria se arregimentando, se unindo contra ela. Sim, meus amados, eles fizeram isso. Mas sabe o que aconteceu? Eles rejeitaram uma experiência no presente com Deus para provarem de uma experiência tão amarga logo em seguida. O sangue caiu sobre eles, para juízo. Saduceus, fariseus, herodianos, Pilatos com Herodes, fizeram um ecumenismo, fizeram uma união. É tempo da unidade. E o sinal? O sinal está aí. E haverá uma unidade, uma união contra o sinal. Mas lembremos, há um evangelista por aí. O Filipe vai ali e diz: temos achado aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa desse lado? Vem ver. Vem ver. Saduceus, fariseus, herodianos, Herodes com Pilatos, etc, etc. Unam-se. Porque o joio também tem que ser amarrado em feixes para ser lançado no fogo, para receber o seu juízo. A consequência da sua escolha. A sua escolha determina o seu destino. Se você não pode ver na mensagem o sinal do dia, fique sabendo, a sua escolha é Barabás. A sua escolha é juízo. Vocês fiquem sabendo, ouvintes, que enquanto os saduceus, fariseus, herodianos e demais estavam se unindo contra o sinal do dia, contra a mensagem, contra Jesus Cristo, contra o grande templo, Tito, o marechal Tito, estava se preparando ali, quem sabe inconscientemente, o seu exército, para entrar lá e não deixar pedra sobre pedra que não fosse derribada. Diz a história que Tito correu para salvar o templo, para dizer para os seus soldados que não derrubassem o templo. Mas quando chegou lá já era tarde demais. Não havia nenhuma pedra sobre pedra que não tivesse sido derribada. Enquanto eles estavam unindo contra a mensagem, contra a palavra de Deus, lá estava o exército de Tito marchando todo dia cedo, fazendo ginástica e treinando, sem saber para quê, de onde viria o inimigo, se teriam que se defender no local ou se teriam que atacar. Mas logo em seguida o dedo de Deus indicou: é lá, é lá. O juízo virá sobre esse mundo que tem rejeitado a palavra. Haverá uma união, ela está em processo nesta hora, contra a mensagem, contra o sinal de Deus, contra tudo que é verdadeiro, contra tudo que é pudor, que é verdade, que é santo, que é puro, contra o tempo. Haverá, está havendo, mas fique sabendo, guardem isso aqui não é um plano meu, isso é as profecias, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é assim diz o Senhor. Roma fará um pacto com os judeus. Logo esse pacto será rompido e o marechal Tito do século, que é o senhor comunismo,
cuidará dela. Como os cães cuidaram do corpo de Jezabel, esse senhor Ismo cuidará do corpo da Jezabel do século. Não tenham dúvida. Isto é assim, diz o Senhor. Isso não é um plano meu particular que eu esteja trabalhando para isso. Não, não. Eu sou um João Ninguém. Eu não valho nada. Eu não tenho nenhum plano. Estou apenas vos falando das Escrituras e vejam se isso cumprirá ou não. Se isso é assim, diz o Senhor, ou não, o tempo mostrará. Não há resposta melhor do que o tempo. Mas oxalá que quando isso estiver se cumprindo, você não esteja mais aqui. Tenha sido arrebatado com a noiva do Senhor Jesus Cristo para as bodas do Cordeiro, enquanto este mundo ficará em grande tribulação por 3 anos e meio. O Senhor vos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz
tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Tantas vezes que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer de lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado a qualquer lugar, irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei.